Começou o Conexão Cultura de hoje, a gente vai falar de arte, tecnologia e ciência. Eu tenho certeza que você vai curtir cada minuto porque o programa tá imperdível. E aí, tudo bem? Como é que foi a semana? É isso mesmo, você vai conferir duas matérias bem legais e, lógico, tem também os nossos quadros culturais que já são presença garantida aqui no Conexão Cultura. Você conhece a arte do papercraft? Pois bem, a gente foi conhecer o Elias Borges, um artista aqui de São José dos Campos, e ele falou sobre o processo de produção dessas esculturas. Muito interessante. E a gente também vai mostrar um VT sobre realidade aumentada. Paulo Amaral e Wesley Santos montaram uma experiência bem divertida para a gente conhecer de pertinho como é que funciona. E nos nossos quadros culturais tem resenha de livro e filme. Tem também o Sessão Pipoca com a Bruna Koenig. Hoje falando sobre o filme Viva, a Vida é uma Festa, um longa sobre a cultura mexicana que nos ensina a olhar a morte de um jeito especial. Tá incrível, não tá? Mas vai ficar melhor ainda se você ficar com a gente até o final do Conexão Cultura. Começou o Conexão Cultura, agora sem volta. Você pode nos acompanhar pelo canal aberto 12.3 Bruneira e também no nosso YouTube, @TV Câmara SJC. Lá você confere toda a nossa programação 24 horas por dia. Mas vamos dar início ao nosso programa de hoje. Agora a gente vai falar de papercraft. Você sabe como é que funciona? Você segue uns cortes específicos no papelão, aí você vai juntando peça por peça. Pera aí, vamos deixar o Elias Borges explicar direitinho, porque ele mostrou pra gente as suas obras e falou como ele entrou nesse universo. Confere só. Meu nome é Elias Borges, eu tenho 59 anos de idade. E recentemente sou aposentado. E para não ficar com a mente desocupada, fui fazendo algumas pesquisas a respeito do papercraft, né, que é a arte de transformar o papel em escultura. Tudo vem da impressão de uma folha de papel. Papercraft é uma colagem, corte, dobraduras, impressão, só que usa a parte para poder transformar em 3D. Quando a gente fala de escultura papercraft, é porque ela toma essa dimensão de uma escultura 3D mesmo. Por exemplo, daqui é uma capivara hambúrguer. Então, cada detalhe, cada quadradinho, cada triângulo dessa peça aqui é um pedaço que vai se compondo. Eu corto, dobro e depois tem umas abas que eu vou colocando cola e vou colando, até transformar na estrutura que ela está aqui. Eu tenho uma facilidade, que eu sou visual. Então, quando eu começo a desenvolver a técnica, querer saber como que eu vou fazer, eu pego uma fotografia, vejo como que está feito, como está a fotografia e procuro chegar o mais próximo da fotografia, ao ponto de pessoas de uma certa distância, quando vê, achar que é uma impressão 3D. Quando elas vão lá e tocam e vê que é papel, aí chama mais atenção. Com o passar do tempo, as próprias pessoas que vão observando o trabalho, as técnicas, e a gente vai colocando no meio na rede social, tudo mais, eles vão se interessando, vão fazendo pedido, e daí foi ampliando, abrindo o leque, até que eu comecei a participar de eventos. Esses eventos que estão se aflorando aí, eventos geeks, retrôs. Para minha surpresa, as feiras que têm o processo de seleção artistiana acolheram o meu trabalho, né? Abriram as portas para esse trabalho. O que era um lazer passou a ser até mesmo um ganho, e
com isso, com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo as próprias técnicas, né? É um processo que vem para poder mostrar para as pessoas que tudo que você quer desenvolver através do papel você consegue, né? Você projeta aquela ideia e vai aperfeiçoando cada vez mais essa ideia até chegar no ponto que você quer. E aí, Bruno, você já fez esse tipo de arte, juntar peças de papelão até formar uma escultura? Não, nunca fiz, não. O máximo que eu fiz foi na escola, né? Colagem com folha de jornal, revista, mas esse tipo de arte não. Mas você é dos anos 80, não é? Dos anos 80. Nos anos 80 tinha aquelas revistinhas de montar avião, não tinha? Que você ia juntando as peças tinha e tal? Muito, aí você montava uma bolinha, tinha muito disso também. Quem é dessa idade já conferiu, já montou, mas essa é uma versão mais atualizada. Se você gostava da antiga, acho que vai gostar da nova também, não é? Pois é, minhas habilidades manuais nunca foram boas, mas quem sabe aí, vendo a matéria, né, depois a gente começa a criar um gosto, vamos ver se eu consigo montar alguma coisa em casa. É parecido com origami também, né? Quem já sabe fazer origami talvez se dê bem nessa arte. Pois é. E você aí de casa, já já a gente volta com mais Conexão Cultura. Espera aí que tem mais Conexão Cultura pela frente. Não sai daí. De volta com Conexão Cultura, se você está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, já aceita o dedo no like, deixa ali inscrito para você não perder nenhum programa. Também deixe seus comentários sobre o que você está achando desse e de outros programas que a gente quer saber de tudo, não é, Bruno? Pois é, e agora, Vitor, a gente vai para a nossa segunda matéria. Você se lembra, né, que até um tempo atrás tinha um joguinho de celular do Pokémon, né, que a gente apontava o celular para um local vazio e a gente tentava pegar os Pokémons, os bichinhos, de casa mesmo, né? Ou até no parque, na praça, na frente da minha casa, inclusive, tinha um Pokéstop lá, o pessoal ficava lá parado, reunido e pegando Pokémon, né? E agora eu fui encontrar, né? Fui conversar com o fotógrafo Paulo Amaral e com o videomaker Wesley Santos, que estão fazendo um trabalho muito interessante para valorizar o folclore com essa tecnologia que combina elementos virtuais com os reais. Seriam, entre aspas, os nossos Pokémons aqui do nosso folclore brasileiro. Confere aí que a matéria tá muito bacana. Galera do Conexão Cultura, fala pra mim, logicamente vocês já ouviram falar, né, das lendas brasileiras? O Saci, a Mula Sem Cabeça, o Lobisomem, Iara, a Cuca, enfim, todo mundo já conhece essas lendas brasileiras, mas das páginas dos livros. Você já viu pessoalmente aí o Saci? Algumas pessoas já viram o Saci aí rondando por aí, mas a Cuca, você já viu a Cuca pessoalmente, perto de você? Já tirou uma foto com a Cuca, com o lobisomem? Não, né? Muito provavelmente não. Mas um projeto muito bacana aqui de São José dos Campos que traz essa oportunidade aí para as pessoas, principalmente as crianças, de conhecerem e também de tirarem foto com essas lendas brasileiras, né? Então o projeto é dessa dupla aqui, ó, do Paulo e também do Wesley. A gente vai conversar um pouquinho para saber deles como é que foi essa ideia de ter de como funciona e ter essa ideia, né? De como surgiu essa ideia aí das lendas brasileiras, dessa comunicação das crianças com as lendas brasileiras. Paulo, como é que foi, né, para vocês aí fazerem essa ideia, tirarem do papel esse projeto das crianças, tirarem fotos com as lendas brasileiras a partir de realidade aumentada, né? Sim, a ideia ela começou exatamente aqui em São José, no Museu do Folclore, que durante o período de agosto nós visualizamos muitas crianças vindo, participando das ações e nós observamos que elas sempre têm essa questão de querer ver as lendas, né? Sempre são lendas que nem sempre são visíveis. E dentro desse processo a gente passou a querer mostrar essa brincadeira do faz de conta, né? Será que ela realmente existe ou não? Como é
Como é que primeiro o nome do projeto é um nome grande, né? Eu não decorei ainda, como é que é? É Lendas do Folclore Brasileiro, visíveis na cidade através da realidade aumentada. E a sensação é isso, né? Você tirar essas lendas brasileiras do livro, trazer para o digital, para essa interação com a criançada. Isso, exato. Até então, porque hoje a tecnologia ela traz essa possibilidade através da realidade aumentada que a gente consiga fazer essa inserção no nosso ambiente dessas figuras 3D, né? Conversar aqui com o Wesley também. Wesley, vocês passaram por diversas cidades aqui do Vale, né? Como é que foi isso? Quantas cidades foram? Foram 10 cidades no total, incluindo o Vale Histórico, Litoral. Começamos no sítio Pica-Pau Amarelo, em Taubaté, e encerramos aqui na nossa cidade. Como é que foi essa interação das pessoas, né? Principalmente das criancinhas? Você estava falando que os pais também, né, acabam interagindo e entrando um pouco na brincadeira. Sim, exato. As crianças ficam um pouco com medo, os pais ficam um pouco de canto, mas depois que as crianças vão lá e falam, pai, olha aqui o Saci, olha a Cuca, e acabam interagindo com a gente e também até na mesa colorindo junto com a gente, entrando na brincadeira mesmo. E aqui a gente depois vai mostrar, não é só a questão da realidade aumentada, né? É lógico que tem as crianças escaneiam com o celular, conseguem ver, quase tocar, né? Não é palpável, mas quase tocar. E depois tem o segundo passo, né? Que é a questão do colorir também, as imagens, né? Do Saci, da Cuca. Exato. Ela chega com o celular do pai dela, ela consegue ver a imagem, consegue tirar uma foto com o próprio celular, fazer um vídeo, e depois ela ainda chega junto com a gente na mesa para colorir. E o pai também, o pai e a mãe acabam entrando nessa brincadeira junto com a gente e estando ali na mesa para colorir junto com a gente. E até as fotos, né? Vocês tiram as fotos e imprimem, né? Isso, uma foto física, né? A gente imprime na hora e a pessoa leva essa recordação, unindo o passado com o futuro e levando para casa essa lembrança boa que a gente tem. Paulo, essa questão de tirar, né, essa ideia de tirar dos livros e levar para o meio digital, né, para a criançada hoje está toda conectada, está no celular, né? Também é legal para ter essa conexão da criança com essas lendas, né? Não ficar só no livro, né? Sim, a realidade aumentada, ela é um complemento dos livros, né? Ali nos livros ela entra dentro desse universo mágico, né, da própria imaginação, e através da realidade aumentada do celular ela já consegue visualizar e levar elas realmente para ter essa experiência, né, essa vivência que ela chega a brincar ali, como o Wesley falou. Ela pode exatamente fotografar, ela pode aproximar, ela pode interagir com aquela imagem 3D. E, Paulo, vocês estão pensando também em atualizar, fazer talvez uma segunda temporada, aí atualizando esse projeto, como que vocês estão pensando nisso para, enfim, melhorar, né, até essa percepção das crianças, né, esse contato das crianças com as lendas? Sim, agora nós estamos passando já para uma outra fase, onde a gente tenta colocar, né, inserir outras lendas e ao mesmo tempo assim, aperfeiçoar a partir das experiências que nós já tivemos, né, apresentando o projeto. Então agora a gente vai tenta dar continuidade, né, e aí vai tentar apresentar em várias outras cidades. Talvez até fazendo uma coisa além dos totens e além também da realidade aumentada. Como é que vocês estão pensando nisso? Isso, como ele é uma intervenção, uma vivência, né? Ele convida a criança não só para visualizar as lendas, mas também para desenhar, e também tem os instrumentos musicais, que é o tambor, que ela pode tocar, né? E tudo isso leva exatamente para dentro dessa experiência, né? Dentro do próprio folclore, né? Nosso. É isso, galera do Conexão Cultura. Eu encerro essa matéria muito bacana sobre o folclore nacional com as imagens do celular aqui feitas pelo Paulo. Então eu e meu amigo Curupira vamos para o intervalo e já a gente volta com mais Conexão Cultura, que está cheio de atrações. Não saia daí. Voltando com o nosso último bloco aqui no Conexão Cultura, agora é hora do livro, é hora de falar do Tem na Biblioteca. Os
Você acreditaria em uma história de amor que sobreviva ao tempo, à distância, a diferenças sociais e até mesmo uma guerra? Pois bem, essa é a história de O Diário de uma Paixão, do grande romancista Nicholas Sparks. Uma história que já, inclusive, virou até filme. Se você não conhece ou conhece, quer conhecer, quer reviver essa história, fica aqui comigo. E depois, se você quiser ler esse livro, pode vir para a biblioteca, porque esse livro está disponível para sua leitura. Publicado em 1996, o romance apresenta Noah Calhoun e Ellie Nelson, dois jovens de origem muito diferente. Ele, simples e determinado, e ela, filha de uma família tradicional e cheia de expectativas para o futuro. No verão de 1940, na Carolina do Sul, Noah e Ellie se conhecem e se apaixonam, mas a diferença social entre eles vira um obstáculo para essa história de amor. A família de Ellie não aceita esse relacionamento de forma alguma. O tempo passa, a guerra acontece e as cartas param de chegar. E de repente aquilo que parecia eterno se desfaz. Anos depois, já adultos, os dois seguiram caminhos diferentes, mas são surpreendidos pelo destino que coloca eles frente a frente mais uma vez. Agora eles precisam escolher entre viver o presente ou reviver o amor do passado. Mas olha só, tem algo muito legal e muito curioso nesse livro que a gente só descobre conforme a gente vai lendo. A história de Noah e Ellie não é só contada para nós. Ela é contada por um homem idoso, dia após dia, para uma mulher que está sofrendo de perdas de memória. A obra ganha um novo significado quando a gente entende que aquele diário é uma tentativa de manter viva uma história de paixão verdadeira. E esse talvez seja o motivo do enorme sucesso que o livro ainda tem. I'm sure you're sick of talking about The Notebook, but it's funny that The Notebook keeps landing on decadal landing. You're writing it in 1994, the movie came out in 2004, and here's the Broadway show in 2024. Is there something unique to The Notebook's massive success other than it was your first one? Yeah, well, thank you for saying that. Yeah, I get asked, what is it about that story? And of course, obviously, the answer is, I can't answer that question. It's really up to the reader or the viewer or the member of the audience. What is it about that that's meaningful? We have some ideas, right? Is it the passion? Is it the love story? Is it the unconditional love? Is it something, an innate human desire to be loved no matter what, even if things are awful? I think there's a universality to all these feelings. Most people fall in love. And of course, most of us have relationships that have spanned, decades, whether it's with our spouse or our partner or our siblings or our parents. And they've kind of been there for us, even when we weren't at our very best. A história de amor de Noah e Ellie ganhou um filme 10 anos depois e repetiu o mesmo sucesso dos livros, arrecadando cerca de 115 milhões de dólares. Em 2024, Diário de uma Paixão tomou os palcos da Broadway e foi um sucesso de crítica e de público. No fim, o Diário de uma Paixão é sobre escolhas, reencontros, sobre saber amar alguém todos os dias. Como o próprio autor definiu o livro, é o retrato de uma relação rara e bela que soube lidar com os testes do tempo e das circunstâncias. Se você gosta de histórias que falam direto ao coração, passe em uma das bibliotecas públicas de São José dos Campos e pegue já o seu exemplar. Essa história de amor também tem na biblioteca. Agora quem chega aqui para se conectar com a gente é a Bruna Koenig no Sessão Pipoca. O filme indicado de hoje é a animação Viva, A Vida é uma Festa, uma história cheia de mensagens sobre o valor das memórias. Confere aí. E aí, meus divos,
tudo bem com vocês? Vocês gostam de uma animação com uma história linda, cheia de música e uma lição que toca o coração? Então, a minha dica de hoje é especialmente para você. Eu tô falando de Viva, a Vida é uma Festa. Ah, sempre! Eu tô me tornando um esqueleto! O quê? Tcharam! A história acompanha Miguel, um garoto de 12 anos que sonha em ser músico, mas vive em uma família que proíbe qualquer coisa relacionada à música. Determinado a seguir seu sonho, ele acaba vivendo uma aventura inesperada no colorido e encantador mundo dos mortos. O que tá acontecendo? Tem que ficar perto de mim. Não sabemos onde estamos. Bem-vindos ao mundo dos mortos. Para visitar o mundo. Tem algo a declarar? Olha, pra ser sincero, sim. A música é o elemento central da narrativa, que usa o Dia dos Mortos mexicano para contar uma história sobre sonhos, família e memória. O filme mostra essa tradição de uma forma muito bonita, celebrando a vida, as lembranças e os laços que nos conectam com quem já se foi. O que tá fazendo? Andando igual um esqueleto. Não, esqueletos não andam assim. Você anda? Não ando, não. Já vou avisando, se prepara porque no final é difícil segurar o choro. É um filme que emociona, faz refletir e fica com a gente mesmo depois que acaba. Semana que vem já sabem, né? Tem mais Sessão Pipoca. Estou esperando vocês. Pô, que lindo, né? Esse filme é realmente uma mensagem super inspiradora, não é, Bruno? Pois é, todo mundo se emociona, assim, desde os marmanjos até o pessoal, não, eu lembrei da minha avó, eu lembrei do meu tio, não sei o quê. Então o pessoal sempre se emociona com esse filme. Sabe uma frase que eu adoro desse filme? É que ninguém morre até que alguém continue lembrando de você, tá ligado? Eu acho isso tão bonito, dá uma mensagem tão legal. Quem não assistiu, corre pra assistir. Pois é, e você aí de casa, a gente tá chegando ao fim, mas se lembre sempre da gente. É verdade. Se você ficar com saudade da gente, tem no YouTube a playlist completa de todos os programas do Conexão Cultura e semana que vem a gente tá de volta com mais um Conexão Cultura. Então, se você sentir saudade nessa semana aí, tem a playlist no YouTube, mas semana que vem a gente tá de volta pra matar essa saudade aí. É isso. Tchau, tchau. Tchau.